Boa noite, queridos, graça e paz. Hoje vamos ter um tempinho aqui onde eu gostaria de te ajudar a consolidar a tua fé, a caminhar com mais esperança, com mais certeza, com mais conforto em Deus, aquilo que é preciso para esse tempo. E eu tenho visto tantas pessoas falarem que é preciso crer, é preciso ter fé. Nós falamos, nós animamos as pessoas nesse sentido. E tive vontade de falar um pouquinho, e será um pouquinho mesmo, sobre fé. Mostrando algumas concepções, ou uma concepção que eu acredito que seja a mais concreta, a mais razoável no sentido do estabelecimento da fé. Mas antes de nós iniciarmos esse tempo, eu queria orar com você. Gostaria que você pudesse, onde você está, fechar os seus olhos, baixar sua fronte e realmente elevar o teu coração, a tua mente, o teu entendimento, o teu espírito ao Senhor e receber dele essa graça para entender um pouco mais sobre isso que nós vamos falar. Amém? Então, se você puder fechar os seus olhos, baixar a sua fronte. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, na Tua presença. Pai, nessa noite, realmente, Senhor, para receber da Tua parte toda orientação, toda instrução, tudo aquilo que vem da Tua parte para nós. Pai, para nós acessarmos, Pai, o Teu coração, é preciso pureza no nosso coração, liberdade, certezas. É preciso saber que o Senhor é Deus e ter o Senhor por nosso Deus. E é assim que nós estamos diante de Ti. Pai, ensina-nos cada dia a sermos mais dependentes, a confiarmos mais no Senhor, a vivermos mais debaixo da Tua mão protetora e condutora. Deus, que todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão entrando nessa live, esses que já estão, aquelas que ainda adentrarão, possam realmente, Senhor, saber, possam realmente estabelecer algo novo, saber algo da Tua parte, que estabeleça algo novo na sua história e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O texto base dessa palavra rápida é o texto de Hebreus 11:1. Onde dá a definição de fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Para nós pensarmos nessa fé descrita em Hebreus, e você pode correr o olho e correr a leitura da galeria dos heróis da fé, que estará aí para frente, nós vamos encontrar lá Abraão no versículo 8 e 9, especialmente, diz assim, versículos 8 e 9 de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Muito bem. Abraão é chamado de o pai da fé. Nós encontramos aqui na galeria dos heróis Abraão, mas nós encontramos na história de Abraão aquilo que construiu essa verdade na sua vida, para que ele pudesse estar na galeria dos heróis da fé. Assim como Noé, que está logo no versículo anterior. Enfim, o que eu quero te dizer é que fé é muito mais do que crer. Nesse tempo em que nós precisamos ter fé
para poder conquistar, para poder avançar, para poder superar, nós precisamos construir algo sólido. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, é mais do que crer. No hebraico, fé está ligado ao sentido de confiança, lealdade, fidelidade. A palavra emuná, fé em hebraico, emuná, ele dá esse sentido de fidelidade, confiança, lealdade. E vemos na história de Abraão, já vamos ler o texto de Abraão lá em Gênesis, nós vemos que havia um elemento essencial aí, que foi a obediência. Então, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, que você também pode acessar, Gênesis 12, 1 e 2, você pode abrir, diz assim: Deus falando com Abraão, o pai da fé: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Então, quando Deus chama Abraão para sair da terra dele, lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, nós estamos falando de uma situação aonde Abraão estava conhecendo a Deus, e esse Deus que ele estava conhecendo estava mandando ele ir para um lugar que ele não sabia qual era. Então, o que Abraão precisava ali era mais do que crer, era mais do que simplesmente esse conceito de fé que nós temos hoje no coração, que muitos têm hoje no coração. Para enfrentar uma situação como essa que nós estamos enfrentando, completamente desconhecida, completamente fora de todo padrão da lógica que a gente aqui no nosso país conhecia, é preciso mais do que crer, assim como foi com Abraão. Abraão precisou ser fiel, precisou ser leal, precisou confiar e precisou obedecer a Deus. Então, a fé, como esse firme fundamento das coisas que eu não estou enxergando, de situações que eu não estou vendo, é mais do que crer. Me permita muito rapidamente, lembrar, aqueles que são da comunidade Batista Betel, já receberam essa palavra, pelo menos em 2 oportunidades, mas eu quero lembrar, porque existem outras pessoas aqui, nos vendo, nos assistindo, nossos convidados, pessoas que você convidou, que você chamou, e que precisam entender que quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, essa palavra sair, em hebraico, também é lechá, L-E-C-H, lech, L-E-C-H-A, lechá, lechá, alguém escreve aí por favor, lechá. Esse lechá é um comando de Deus, para que Abraão tivesse um direcionamento íntimo, para que Abraão tivesse uma ação decisiva, uma escolha, uma decisão pessoal, escolhesse tomar aquela atitude, escolhesse ter aquela ação que Deus estava propondo: sai da tua terra. Então a fé aqui de Abraão era a fé, o querer, o desejar sair, mas ir para algum lugar porque sabia o que tinha que fazer, sair para cumprir um propósito, sair para fazer algo, sair para cumprir a vontade de Deus. Era um ir ou um sair, mesmo que ele não quisesse, ir para aquele lugar que ele sequer sabia qual era. Era um ir porque aquele que deu a direção
sabia para onde conduziria. Então, o que eu quero te mostrar para você é uma construção dessa ideia. A construção de uma fé. Um gancho aqui. O que Deus está fazendo conosco hoje? O que Deus está fazendo com o mundo hoje? Dando a oportunidade para construirmos uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que não é religiosa, uma fé que não é apenas crer, mas é uma fé que me traz o conceito, o elemento ou elementos que estão nesse contexto que está ligado à fidelidade. É uma fé que me faz ser fiel a Deus, confiar em Deus, ser leal a Deus, obedecer a Deus. Vamos pegar Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e construir essa ideia. O versículo diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Vamos colocar esses elementos que estavam presentes na vida, ou que foram construídos na vida de Abraão, e entender esse versículo. Ora, a fidelidade, a confiança, a lealdade, a obediência constroem a certeza das coisas que eu espero. Constrói a certeza, constrói a convicção dos fatos que eu não estou enxergando. Você consegue entender? Eu não estou aqui desconsiderando o que nós conhecemos por fé. Claro que é acreditar, é crer. Mas o que eu quero é mexer um pouco com esse crer de cada pessoa. Crer no quê? Ter fé no quê? Por que ter fé? Qual o fundamento? Ter fé para enfrentar o medo, para apenas enfrentar o medo de contrair uma enfermidade? Ter fé apenas para acreditar que Deus pode me dar algo? Ter fé para acreditar que Deus pode fazer algo por mim apenas? Isso é muito pouco. Uma fé dessa, ela não se sustém, ela não vai avançar, porque vai passar essa pandemia, assim como ela chegou, ela vai embora. Mas a nossa fé não pode ir por água abaixo, pelo contrário, ela precisa ser consolidada nesse tempo, por essa experiência tão tremenda que Deus está nos dando, como deu a Abraão, guardadas as devidas proporções, naturalmente. Como ele deu a Abraão. Se Abraão sai da tua terra, da tua parentela, sai da sua segurança, Abraão, sai de ti mesmo, lech lechá, quer dizer isso. Sai das tuas convicções, Abraão. Sai das tuas certezas e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai de ti, Abraão. Deus está falando isso conosco. Pensei nisso hoje o dia todo. Literalmente, do dia para a noite, a nossa vida mudou por completo. Então, se a fé estava embasada num emprego, muitos já perderam. Se a fé estava embasada numa estrutura empresarial, hoje está fechada. Se a fé estava embasada num título, num canudo, numa profissão, hoje nós estamos sem poder trabalhar. Então todas essas coisas são muito importantes, entenda, são muito importantes, mas a nossa fé precisa estar atrelada a um propósito, e um propósito que seja eterno, que seja em Deus. Aonde está a base da sua fé, da minha fé?
Deus nos prova, como provou Abraão, em muitas oportunidades. Eis aí uma delas. Deus está nos provando. Deus está provando a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa confiança, a nossa lealdade, a nossa obediência. Nós vamos sair muito melhores de tudo isso. Mas o que eu te convido hoje, é para sairmos com uma fé aprovada. Uma fé construída. Abraão teve aquele momento, mas ele teve que passar por outros momentos, onde a sua fé também foi mais uma vez provada. Lá no Egito, por exemplo, na casa do seu pai quando saiu, quando teve que tomar uma atitude com Ismael. Abraão teve outras oportunidades com Isaac. Não vou conseguir falar sobre Isaac hoje, com certeza não. Mas quando ele foi entregar Isaac, seu único filho, o filho das suas entranhas, a promessa de Deus, Deus pediu aquele filho. Ele teve que entregar. Por quê? Porque cria, porque era leal, porque era fiel, porque era obediente. Então, raciocinando por esses princípios todos, raciocinando por esses princípios bíblicos, nós vemos que a nossa fé só tem sentido se nós conseguirmos conectar essa fé a uma promessa. E como eu não quero me delongar hoje, eu quero te propor que a nossa fé esteja conectada, não aquilo que Deus pode nos dar, não aquilo que Deus pode fazer por mim. Isso é o resultado, isso é o fruto. Mas conectar a nossa fé àquilo que Deus é, a quem Deus é. Ele é Pai. Ele é Pai. Pai amoroso, que tendo um propósito comigo e com você, nos entregou Jesus, o seu unigênito Filho, o seu único gerado Filho, nos entregou, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesses dias de pandemia, nesses dias de praga, nesses dias em que nos resta apenas confiar em Deus, confiar e ser leal, ser fiel, obedecer. E aqui esse obedecer pode estar muito bem posicionado na obediência que devemos ter às normas oficiais, como tenho batido tanto nessa tecla em cada live que eu faço. Existem normas que nós devemos cumprir e que nos ajudarão e ajudarão a outros a um controle natural e sobrenatural desse vírus, porque a nossa desobediência pode desencadear a incredulidade de alguns. Pesado isso, porque aqueles que não são tão maduros na fé, de repente podem ser afetados por esse vírus, ou pode ter algum outro problema de algum outro nível, e nós pregamos um Deus poderoso, que livra, que salva, que liberta, que restaura, isso é verdade, mas são acometidas de algo, e na sua imaturidade da fé, pode achar nas nossas ações um subterfúgio para desacreditar em Deus, por causa de algo que nós desobedecemos, por exemplo. Mas o que isso tem a ver com fé? Tudo. A obediência é um desses princípios, é um desses elementos necessários na construção da fé.
Fé é o firme fundamento. Quem já construiu algo na sua vida, um muro, uma casa, qualquer coisa, sabe que primeiro vem a fundação, o fundamento, e que o fundamento, ele tem elementos. Coloca-se ali a areia, coloca-se ali o cimento, o ferro, a pedra, mistura tudo aquilo e transforma numa massa que vai consolidar a fundação, as bases para aquilo que é o propósito. A edificação, a casa. A fé é isso, é o firme fundamento. E esse firme fundamento tem elementos. É isso que eu quero mostrar para ti. É isso que Deus está ministrando ao meu coração mais uma vez nesses dias. Trabalhar esses elementos. A fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus nesses dias. Se você foi infiel de repente em algum momento da vida, ou por alguma circunstância fraquejou na sua fé, foi infiel a Deus, foi desleal com Deus, foi desobediente a Deus, reconstrua nesse tempo. Peça que Deus dê essas experiências em cada um dessas áreas e elementos, de forma que esteja sendo consolidada na nossa vida uma fé genuína. Eu preciso parar aqui. Mas eu gostaria que você pudesse pegar algumas dessas coisas, volta nessa live, ouve novamente, pensa sobre isso, vai lá para Hebreus capítulo 11, vai para Gênesis capítulo 12, 1 e 2 e seguintes. Olha o que Deus está falando, perceba, veja o que Deus está falando. Qual é a base da tua fé? Qual é a base da nossa fé? Porque acreditamos como acreditamos. E se tudo desse errado na nossa vida, não vai dar. Vai dar tudo certo. Porque Deus tem um propósito com tudo isso. Vai dar tudo certo, gente. Mas precisamos sair daqui, sair desses dias muito melhores. Muito mais próximos do Pai, muito mais próximos de Deus, muito mais perto de Jesus, muito mais íntimos do Espírito Santo. E para isso, precisamos de fé. O firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Leia a Bíblia, o manual do fabricante. A sua fé estará consolidada, construída nas Escrituras. Leia a Bíblia. Busque em Deus essa convicção e essa certeza. Amém? Te dá uma tarefa de casa para esses dias. Nas tuas orações, inclua trechos da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Quer crescer na fé? Quer desenvolver a fé? Leia a Bíblia. Ouça ministrações, cânticos que falem da palavra de Deus, e você será acrescido, dia após dia. Vamos fazer isso? Eu acredito que sim, né? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe cada família que está conectada conosco. Que Deus abençoe a tua trajetória. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o nosso retorno depois de tudo isso. Que Deus nos fortaleça a cada dia e nós possamos, com convicção, com certeza, reconstruir uma linda história em cada área da nossa vida. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus? Antes de eu orar ainda, quero te convidar para estarmos sexta-feira às 20 horas juntos, nessa mesma fanpage,
Domingo, 19 horas, também juntos. Domingo, Deus vai entregar uma palavra muito especial sobre família. Sei que sexta-feira também, só não sei quem vai ministrar, por isso que eu não estou dando tema, mas com certeza será uma palavra especial. Mas domingo, nós vamos falar sobre família, nessa construção toda e nessa oportunidade que Deus está nos dando. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te louvamos por estarmos aqui mais um dia e por podermos, Senhor, compartilhar um pouquinho mesmo das tuas coisas. Espírito Santo, que o Senhor possa tocar a vida e o coração de cada pessoa que tiver acesso a essa gravação, que está tendo acesso agora a essa live. Deus, transforma a nossa vida, a nossa mente, o nosso entendimento. Dá-nos paz, dá-nos alegria. Que tenhamos uma noite preciosa, Pai, e dias de vitória e graça, vencendo cada um deles no poder do nome precioso do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Um beijo no coração, amo vocês, graça e paz.